A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Deus pediu para trazer essa palavra, irmãos. Deus me revelou essa palavra. E Ele pediu para falar para os irmãos que tem gente frustrada com você. Você vai entender ao longo da mensagem. Irmãos, as pessoas esperam diante da maldade dela. Porque existe, irmão, pessoas que carregam uma grande maldade consigo. Principalmente, irmão, essas pessoas que têm desvios de personalidade. O prazer dela, irmão, é destruir, é fazer o mal, é brincar com sua vida. Não tem responsabilidade nenhuma com você. Não tem empatia alguma, irmão. Não tem. Tudo que essas pessoas querem é tirar vantagem da sua vida, da sua história. Essas pessoas não amam, irmão. São pessoas egoístas, que sempre está pensando em si. Você que convive ou já conviveu com pessoa ou pessoas desse jeito, você sabe do que eu estou falando. E essas pessoas carregam, irmão, uma inveja tão grande. Tão grande. Se essa pessoa te escolheu e te diminui, irmão, minha irmã, você não é qualquer coisa. Essas pessoas escolhem, irmão, as suas vítimas, geralmente porque são pessoas perseverantes, pessoas que carregam luz própria. E essas pessoas, irmão, o que você tem a incomoda, porque elas carregam um vazio muito grande. E muitas das vezes tem que diminuir alguém, tem que derrubar alguém. Então essa pessoa tem inveja da sua empatia, da sua bondade. Essas pessoas têm muita inveja, irmão. Então, ela sabe que nunca vai ter o que você tem. Então, ela vai querer te destruir. Vão querer te destruir, irmão. Então, irmão, essas pessoas entram na nossa vida, se aproximam. Por isso que eu sempre falo aos irmãos, cuidado com quem você está próximo. E se você convive com alguém assim, essa pessoa vai te apagar. Essa pessoa vai te matar aos poucos. Primeiramente vai te matar espiritualmente. Você não vai conseguir prosperar com uma pessoa assim. A energia, irmão, dessas pessoas são muito baixa mesmo. Você pensa que essas pessoas têm, né, um ar de grandeza, orgulhoso, né? Mas não, irmão, isso é tudo fachada, espelhamento. Não tem, irmão, esse ego todo. Essas pessoas, irmão, sofrem. Sempre está atrás de novidade. Por isso que essas pessoas traem muito, né? Você vê que as pessoas traem muito. Por quê? Elas sempre estão atrás de preencher esse vazio que tem na alma dela. Sempre uma busca constante, sempre fazendo mal, sempre se divertindo com a sua vítima. E quando essa pessoa, irmão, tenta destruir a sua vida, faz algo, uma campanha de difamação para a sua vida, o que ela faz? A intenção de alguém é isolar você, colocar todo mundo contra você, te levar a um quadro depressivo. E essas pessoas ficam observando, irmão, até onde você vai. Ficam esperando notícia sobre você.
para matar a sua alma. Então, irmão, essas pessoas fazem tudo de caso pensado. Elas sabem muito bem o que elas estão fazendo com você. Então, como Deus me disse, irmão, que tem gente esperando você morrer. Mas só que tem pessoas também que fez o mal contra você. Porque muitas vezes essas pessoas te roubam, essas pessoas te dão um grande prejuízo, te difamam numa cidade inteira, coloca a sua família contra você, a família dela contra você, inventa, irmão, mentiras, pega uma coisa sua assim e faz isso assim, ó, sabe? Inverte as coisas e te coloca numa situação tão complicada, irmão, tão complicada, que é difícil para você falar a sua versão. Ninguém mais acredita em você. Ah, mas essas pessoas aí... Não, irmão, sabe o que acontece? Essas pessoas não são fortes. Mas só que ela adquiriu, ao longo do tempo, irmão, faz a mesma coisa sempre para tu ver só. Então você vai ter o domínio sobre a mentira, sobre a manipulação. Então essas pessoas, desde pequeno, já têm um mau caratismo. Então ela já domina a manipulação. Porque são anos, irmãos, usando máscara com uma pessoa, com outra. Ela vai te estudando, vai sabendo o que você gosta. Muitas delas ficam, cuidado, que essas pessoas querem saber do seu passado. E elas, irmão, não é como eu e como você, não. Quando a pessoa está falando com você, uma pessoa desse nível, tudo que você fala, irmão, ela vai guardar na caixinha ali. Às vezes você está conversando, irmão, na inocência com uma pessoa que está se aproximando de você. Você sabia que ela está registrando tudo? Para usar contra você lá na frente, para distorcer. Ela conta a vida dela, mas sabe que você, sabe? Você só está ouvindo. Mas para essa pessoa não, irmão. Por isso que é muito perigoso você sair contando a sua vida para qualquer um, em qualquer lugar, entendeu? Porque essas pessoas sempre vão pegar algo seu. Ela quer te conhecer a profundo, para depois usar isso contra você. O primeiro vacilo que ela achar, quando você ameaçar deixar essa pessoa tem argumentos, sabe, da sua vida. Essas pessoas, irmão, são muito sujas. E essas pessoas têm um espírito, irmão, maligno de destruição. Um espírito do demônio. Essas pessoas carregam legiões de demônios. Os demônios ali, irmão, eles ajudam essas pessoas a usar máscara, a te manipular, a mentir. Eles ajudam essas pessoas. É por isso que essas pessoas, aparentemente, aos seus olhos, têm uma força muito grande. Você muitas vezes se sente mal perto dessas pessoas. A energia dela, irmão, mina. Satanás é assim. Ele se alimenta de você, da sua tristeza, da sua dor, do seu desespero. Então, irmão, é muito complicado. Se você está com uma pessoa assim, peça a Deus para afastar de você. Porque você nunca vai ser feliz. Essas pessoas não mudam, irmão. Não mudam, não mudam. Tá? Eu não estou falando que Jesus não tenha poder para mudar. Jesus tem todo o poder. Mas geralmente essas pessoas não reconhecem os seus erros. São muito orgulhosas para olhar para si, para, sabe, reconhecer. Existe, mas é muita raridade. Não fica esperando um raio cair, não. Irmãos, ficar gastando a sua vida toda esperando alguém mudar. Não espere. Mude você. Seja feliz você. Não dê sua pérola a porcos. Pode ser o filho, pode ser o seu marido, pode ser sua mãe, seu pai, seu parente, ou alguém muito próximo.
alguém que você goste demais. Não se desgaste. Entregue para Jesus. Entregue. Essas pessoas, irmão, elas são capazes de tudo. De tudo. De tudo. De trair, de roubar, de te dar um grande prejuízo. E elas não têm, irmão. São frias. São pessoas frias. Que fazem o mal contra você. E ficam de longe esperando notícia sua. Se divertindo com sua dor. Essas pessoas se divertem, irmão, com suas dor. Com suas dor. É igual esses filmes aí, irmão. Os filmes de terror, entendeu? Toca terror. E se alimenta do seu desespero. Já viu os psicopatas, né? De filme? Que vai atrás devagarinho da sua vítima. Não tem pressa nenhuma. Vão fazendo mal. E a vítima naquele desespero, ele só vai se divertindo atrás. Esses são essas pessoas, irmão. Essas pessoas gostam, se alimentam do seu desespero. São como uma serpente, irmão. São como uma serpente. E muitas vezes essas pessoas são envolvidas com trabalhos espirituais. A maioria dessas pessoas, irmão, são envolvidas com a espiritualidade. Ah, mas é cristã. Geralmente, irmão, como essas pessoas são cristãs, preste atenção. Essas pessoas têm muito ódio, entendeu? No coração. É do círculo de oração. É missionário, é pastor, é pastora. Irmão, repara. Essas pessoas têm muita raiva, sentem muita raiva. E geralmente, como é cristã, ela se disfarça, né? Em pele de cordeiro. São pessoas que fazem oração contrária. Sempre está amaldiçoando alguém. Preste atenção na oração de alguém aí. Quando a pessoa começa a orar ao contrário para alguém, para que alguém venha se acidentar, para alguém venha descer a cova, para alguém venha, acontecer atrocidade com a família, tem algo errado aí. Preste atenção nas pessoas, tá? Porque tem gente que é religiosa também. Não vai atrás de título não, irmão. Preste atenção no que a pessoa fala, nas atitudes da pessoa. E essas pessoas não têm empatia nenhuma. Empatia nenhuma. Tá? Irmãos, e essas pessoas ficam esperando mesmo. Eu vou entrar na mensagem, mas a pior dor, pior frustração que essas pessoas sentem, sabe qual, irmão? Porque ela gasta uma grande energia tentando te destruir. São anos, né? Tem pessoas que convivem com pessoas assim, são anos. E ela gasta, irmão, energia, muitos anos mesmo, para poder te destruir. E quando você consegue, que não é fácil, se apartar dessa pessoa, não é fácil. Ela faz uma campanha de difamação, faz algo contra você, te dá um prejuízo muito grande. E elas ficam esperando você ali, irmão, acontecer algo. E quando não acontece, você sobrevive, você dá uma volta por cima. Irmão, é pior justiça que alguém possa experimentar. É ver você continuar a sua vida. É você, irmão, não acontecer nada contigo. Amém? A palavra hoje tem tudo a ver, irmão. Olha aqui, ó. Em Atos, capítulo 28, verso 3, que diz: Paulo ajuntou um feixe de graveto e jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar. Mesmo assim, a justiça divina não deixa viver. No 5 diz: mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles esperavam que ele ia ficar inchado ou cair morto de repente. Irmão, está falando aqui de Paulo. Paulo era um servo de Deus.
Irmão, Paulo ajudou aquele povo, irmão, a sair de um naufrágio. Aquele povo que estava com ele, os prisioneiros, iam tudo morrer, irmão. Graças à vida de Paulo, eles foram salvos, chegando à ilha de Malta. E Paulo ali, irmão, fazendo um bem, fez uma fogueira, estava muito frio, para aqueles prisioneiros, os soldados ali que estavam acompanhando. E de repente, irmão, uma víbora pega a mão de Paulo, morde a mão de Paulo. As mesmas pessoas, irmãos, que Paulo ajudou ali no naufrágio, pela fé de Paulo, porque Paulo, né, ele era Saulo, mas se tornou Paulo. Deus mudou o coração dele. Ele era um servo de Deus, um escolhido de Deus. Mesmo diante da bondade de Paulo, aquelas pessoas ficaram ali esperando a morte de Paulo. Ficaram ali na torcida, só esperando Paulo inchar e cair morto. Diante de quê? De uma picada de uma serpente. O que podemos aprender com Paulo, irmão? Paulo não se desesperou diante daquele povo, diante daquela torcida, diante daquela plateia, porque as pessoas que nos fazem mal, irmão, ficam na plateia assistindo. O que ele faz? Ele sacode a mão ali e joga aquela víbora, aquela serpente na fogueira. Porque essas pessoas, irmão, são como serpente venenosa. São como cobras que acaba picando e trazendo veneno, irmão. São pessoas altamente venenosas. E ela sabe do veneno dela. Ela sabe, ela tem noção do que ela faz. É tudo calculado, irmão. Tudo calculado. Ela sabe o mal que faz a um, que faz a outra. Sabe da sua atrocidade. E ficam esperando, irmão. Infelizmente ficam esperando. Eu quero dizer para você, faça igual Paulo. Por mais difícil, talvez ainda o veneno dessa pessoa ainda está te prejudicando. Te prejudicou muito, porque prejudica, irmão. Mas Paulo não deu gostinho para aquelas pessoas de ficar desesperado, dando show ali, gritando, apavorado. Tem pessoas, irmão, que vão para a internet escrever: ai, como tá doendo. Ah, o que fulano me fez. Irmão, isso aí é um prato cheio. Se Paulo começasse a pular lá, desesperado, começasse a gritar de um lado para o outro: eu vou morrer, né? Dar aquele espetáculo, irmão, aquele pessoal, aquilo ali seria um prato cheio para aquelas pessoas. É por isso que tem um dizer aí para a gente não sangrar em tanque de tubarões. Irmãos, não devemos expressar nosso sentimento, aquilo que a pessoa, por mais que esteja doendo, porque dói, irmão. Por mais que você esteja num quadro depressivo, ó, por mais que te prejudicou, irmão, levanta a sua cabeça e siga a sua vida, mesmo se arrastando. Mesmo se arrastando. Tu acha que mesmo que Paulo não sentiu a dor, aquele veneno passando pela sua corrente sanguínea? Com certeza. Deve sentir uma dor terrível. Mas simplesmente ele olhou para Deus e ele sabia que Deus não ia deixar ele cair morto na frente daquelas pessoas, diante da torcida. E ele segurou firme ali de pé, né? Com certeza deve ter passado alguma coisa ali no local. Deus não deixou aquele veneno matar Paulo. Não deixou, irmão. E Deus não deixará
que esse veneno, eu não sei qual o veneno dessa pessoa, venha te matar. Principalmente, venha matar os seus sonhos. Você tem habilidade. Se você foi alvo dessas pessoas, dessa pessoa, se considere muito importante, porque essas pessoas não escolhem qualquer um, qualquer vítima não. Você é muito especial. Talvez essa pessoa te chame de tudo quanto é nome, para te diminuir, para te deixar lá embaixo. Irmão, não. Como eu disse, essas pessoas não escolhem pessoas fortes igual você. Aquela serpente não escolheu qualquer um. Poderia escolher aqueles prisioneiros, irmão, não. Aquela serpente escolheu Paulo. Sabe por quê? Paulo tinha vencido muitas coisas, irmão. Paulo venceu o naufrágio. Paulo tinha sido preso. Tinha acontecido. Você lê a história de Paulo. Irmãos, quantas coisas Paulo sobreviveu. Quantas coisas você já sobreviveu. Olha para a sua história. Tu acha mesmo que essa cobra aí, não sei quem é essa cobra na sua vida, tu acha mesmo que ela vai destruir sua vida? Lembra de tanta coisa que você já passou até aqui, tantas guerras que ninguém sabe que você viveu, que você passou? Não é esse alguém, não é a plateia, porque essas pessoas adoram a plateia. Muitas das vezes é a família dela. Muitas vezes é a mãe, é o pai que concorda. Sabia, irmão, que existe família que é tudo narcisista? Que sabe que o filho e a filha é narcisista e passa a mão na cabeça do filho? Sabe que o filho é um psicopata? A filha é uma psicopata e apoia o erro dessas pessoas? Aí você não casa só com o narcisista, não. Você casa com a mãe dele, que apoia, e sua vida vai de ralo abaixo. Porque ele distorce tudo para a mãe, não precisa nem distorcer, que a mãe vai ficar sempre a favor. Eu já contei em um vídeo que eu estava conhecendo um rapaz, e ele... um pregador, né? Pregava em tudo quanto é lugar. E a gente começou a conversar muito e fui conhecer a avó dele. Depois, a avó dele pegou o contato da mãe dele. A gente não tinha... Tava se conhecendo ainda, tá? Conheci os filhos dele, a avó dele, que ele morava com a avó dele. E a mãe me adicionou, insistindo para mim conhecê-lo. Entendeu? Porque a avó falou que eu era uma pessoa muito agradável. E ele falando para mim não ir conhecer a mãe dele. De jeito nenhum. Brabo. Mas só que a mãe dele insistiu muito. Eu fui. Eu fui escondida e fui. E irmão falou horrores do filho. Falou, eu vejo que você é uma pessoa boa. Siga a tua vida. Cuidado. Já destruiu outras pessoas. Já teve outros relacionamentos. Meu filho, ela falou esse termo, meu filho é um demônio. Falou, irmão. E era cristã. Irmão, eu saí tonta dali. Ela falando e o padrasto falando. Eu saí tonta daquele lugar. Entendeu? Aí depois foi me perguntar que a mãe tinha falado, eu desconversei. Mas mesmo assim ficou com uma raiva muito grande, porque eu tinha desobedecido. Não que eu tinha desobedecido, mas porque alguém contou a verdade. Cuidado com pessoas assim, porque tem mãe, nem todas, tem mãe e pai que passa a mão na cabeça, entendeu? Você está casando com a quadrilha, tá? De família narcisista. E vão se juntar e vão destruir a sua vida, tá bom? Seja mulher, seja narcisista homem, narcisista mulher, cuidado. Onde você bota seu pé. Cuidado com a família que você entra. Entendeu? Que ela se une de uma tal forma... complicado.
Tá, irmão? Preste atenção nas pessoas, quem você conhece, quem você coloca na sua vida, tá bom? Só até aqui, em nome de Jesus. E Deus falou que tem gente que está muito frustrada com você. Porque tudo que fez contra você não deu certo. Porque essas pessoas gastam dinheiro, gastam tempo, gastam saliva para te destruir. Mas, no fim das contas, Deus é o seu protetor. Deus é o seu guia. Deus é o seu dono. E Deus não vai deixar que alguém venha matar os seus sonhos. Ou te matar mesmo, fisicamente. Porque você está debaixo do esconderijo do Senhor. Tá bom? Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir. Não deixe de escrever seu comentário. Deixa aí para a oração em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.